Neste trabalho, explicaremos a história, origem e cultura do judaísmo partindo do princípio bíblico e relacionando o mesmo com o cristianismo. Tentaremos explicar ao máximo tudo o que aprendemos sobre essa religião. É referência para entendermos a história deste povo. Os primeiros relatos datam de 1800 a.C. Abraão recebe um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e para viver em Canaã, atual Palestina. Jacó, neto de Abraão, luta contra um anjo de Deus e tem seu nome mudado para Israel. Após esse acontecido, os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formam o povo judeu. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu migra para o Egito, porém são escravizados pelos faraós por aproximadamente 400 anos. A libertação do povo judeu ocorre por volta de 1300 a.C. A fuga do Egito foi comandada por Moisés, que recebe as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Durante 40 anos ficam peregrinando pelo deserto, até receber um sinal de Deus para voltarem à terra prometida, Canaã. Jerusalém é transformada num centro religioso pelo rei Davi. Após o reinado de Salomão, filho de Davi, as tribos dividem-se em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Neste momento de separação, aparece a crença da vinda de um Messias que iria juntar o povo de Israel e restaurar o povo de Deus sobre o mundo. Em 721 a.C., começa a diáspora judaica com a invasão babilônica. O imperador da Babilônia, após invadir o reino de Israel, destrói o templo de Jerusalém e deporta grande parte da população judaica. No século I, os romanos invadem a Palestina e destroem o templo de Jerusalém. No século seguinte, destroem a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica. Após esses episódios, os judeus espalham-se pelo mundo, mantendo a cultura e a religião. Em 1948, o povo judeu retoma o caráter de unidade após a criação do Estado de Israel. Essas 12 tribos ficaram conhecidas como Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulon, Gade, Dan, Ruben e Judá. Semelhanças e diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Ambas as religiões acreditam na existência de um Messias. Porém, os cristãos acreditam que o Messias já veio e voltará, e os judeus acreditam que ele apenas virá. Também os judeus não tentam converter as pessoas à sua religião para alcançarem o paraíso, diferente dos cristãos. A diferença mais nítida entre essas duas religiões são seus livros sagrados. Os cristãos seguem a Bíblia. Já os judeus seguem um tipo de pergaminho chamado Tora, que consiste nos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Fizemos um gráfico para comparar a comunidade judaica da comunidade cristã. Atualmente encontramos no mundo cerca de 14 milhões de judeus e 2,100 bilhões de cristãos. Os cristãos vão à igreja, já os judeus devotos vão à sinagoga 3 vezes ao dia. Seu culto consiste em recitar a afirmação básica do judaísmo, Shema, parte da Tora. O Sabá, dia de descanso, é o cerne da semana, começa ao pôr do sol da sexta-feira, quando se acende as velas, seguido por preces e uma refeição em família. Existem 2 símbolos famosos no judaísmo. O primeiro é o pentagrama, ou estrela de Davi, com 6 pontas, que significa misericórdia, perdão, justiça, amor, verdade e bem. E o segundo é a menorá, que é um candelabro com 7 braços. Foi criada por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar, ou seja, santuário. Disse que simboliza os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos, no Monte do Templo. Trata-se do único vestígio do antigo templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande, no lugar do templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou do muro de arrimo, que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal e que, em si mesmo, não integrava o templo, que foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano no ano de 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escrito. Antes da sua reabilitação por Israel, após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o local servia de depósito. Com o nazismo, a caçada dos nazistas aos judeus começou após a segunda diáspora, quando os judeus se espalharam pelo mundo. De acordo com o censo de junho de 1993, o número de judeus na Alemanha consistia em aproximadamente 500 mil pessoas. As leis de Nuremberg de 1935 e nos decretos subsequentes identificam
os judeus conforme a religião praticada pelos avós de um indivíduo. Consequentemente, os nazistas classificaram como judeus milhares de pessoas que haviam se convertido a outras religiões, inclusive padres e freiras católicos, romanos e sacerdotes protestantes que tinham avós judeus. Elaboramos um gráfico para comparar a população judaica antes e depois do Holocausto. Antes dessa fatídica época, existiam cerca de 16,500 milhões de judeus no mundo, e atualmente há cerca de 14 milhões. Porém, se considerarmos os meios judeus, estamos quase atingindo o antigo valor.